Saudações cordiais, estimados amigos que gingam na capoeiragem. Quem vos fala aqui é o Gilson Lopes da Silva, mais conhecido na capoeiragem aí como Mestre Gilson. Salve, salve, Mestre Gilson. Bom de estar com o senhor aqui, participando do nosso Alvorada. Satisfação enorme. Para iniciar, mestre, gostaria que o senhor falasse um pouco de quando surgiu o Gilson da capoeira. Boa noite, professor Índio. Boa noite, mestre Capilé. Boa noite, a Alvorada Capoeira e a todos os amigos, né, que estão acompanhando aí esse vídeo. Bem, meu início na capoeira, interessante que eu morava na rua Araçatuba, né, na Praça da Mauricéia, no IPSEP, e ao lado da minha casa morava a família do mestre Gilson Meia-Noite, né, e ele apareceu, né, com uns 3 ou 4 alunos dele na época, e eu escutava ele tocando um berimbau e eu fiquei muito curioso, né. Nessa época eu tinha uns 9 para 10 anos de idade, e eu fui olhar, né, o que ele estava fazendo. Então foi um momento que eu tive o meu primeiro contato com a capoeira em si. Eu já gostava muito de artes marciais, né, karatê era uma paixão minha, mas não tive condições de vir de família de origem pobre, né, e eu comecei a ver a capoeira. E naquela apresentação que ele fez, os alunos dando os golpes, fazendo os golpes, fazendo a ginga, aquele contato todo, fazendo alguns saltos, algumas acrobacias, aquilo me chamou muita atenção. E em sequência eu vi ele tocando um berimbau, né? Eu não sabia que instrumento maravilhoso era aquele, né, que realmente aqueceu mais o meu coração. E eu fui perguntar a ele o que era aquilo, né, que som bonito era aquele que emanava daquele berimbau. E ele me falou, esse instrumento se chama berimbau. E aí ele perguntou meu nome, eu disse a ele que o meu nome era Gilson. E ele disse, pô, que interessante, meu nome também é Gilson, mas sou conhecido na capoeira como Mestre Meia-Noite. Então ali foi o meu primeiro contato com a capoeira e ele me mostrando os toques do berimbau e cada vez mais eu encantado e impressionado com tudo aquilo. E nesse momento eu não era capoeirista, não praticava capoeira ainda, passou muito tempo, a gente não se viu mais. Começou a ter algumas rodas, né, realizadas na Praça da Mauricéia, organizada pelo mestre Renato, que hoje é presidente do Axé Liberdade, e ele reside hoje em Portugal, o trabalho permanece aqui, junto com o mestre Casco, né, que vive na Suíça, e dentre outros mestres, né, que também sempre estava por lá, presente, né, como o mestre Zequinha também, que está fora, e entre outros capoeiristas também da época. Né. Então, eu comecei a ver essas rodas que eram feitas na Praça da Mauricéia, e não teve como eu ir para outro canto, porque todos os meus amigos da minha rua, né, que a gente quando criança jogava bola, jogava peão, bola de gude, e a gente via toda aquela rapaziada toda fazendo capoeira. Então os meninos, pô, mestre, vamos, Gilson, vamos lá, vamos jogar uma capoeira. E aí eu fui mais a perto conhecer o grupo, né, foi quando eu conheci o mestre Renato, na época ele professor, não, ele contramestre já na graduação roxa, e foi uma época que ele vivia no exército também, e foi quando eu tive o contato também com o professor Silvio Toco, né, hoje o mestre Cupim também, né, que fazia parte também. A gente naquela época eles faziam parte da Associação de Capoeira Ginga do Corpo Negro, liderada pelo mestre Teté, que hoje ele mora na Suíça, né, mestre Dodge, que é o meu mestre, e tinha outros mestres também, como o mestre Renato, o mestre Trator, e o grupo era muito grande, né, com muitos mestres, mestre Casco, e tinha muita gente, né, boa dentro desse grupo, Ginga do Corpo Negro. Então foi dali que, por volta dos meus 13 anos de idade, quando eu iniciei a fazer a primeira aula com o mestre Renato, né, na Praça da Mauricéia, no colégio Eleanor Roosevelt, fica centralizado ali na Praça da Mauricéia, foi onde eu tive meus primeiros passos da capoeira, aprendendo a ginga. A primeira gingado meu foi com o mestre Renato, né, por volta de 1993.
a partir de que momento surgiu a ideia do Axé Quilombo? Bom, eu desde muito cedo sempre tive uma base de organização muito grande. Eu me espelhava muito no meu mestre, né, que é o mestre Renato, que era uma pessoa dentro da Ginga do Corpo Negro muito organizada. E desde cedo eu vinha organizando alguns trabalhos com outros nomes, né? Eu tive outros nomes de grupos antes de chegar a Axé Quilombo. E foi em 2010, né, onde eu iniciei esse trabalho com o Axé Quilombo, né? O Axé Quilombo, ele nasceu, uma parte dele aqui em Recife e uma parte dele em Salvador, Bahia, né? Foi um momento que eu morei lá em Salvador, passei por volta de 8 a 10 meses morando, né, em Lauro de Freitas, na Bahia, né? Passei um tempo morando também dentro da casa do mestre Cafuné, discípulo do mestre Bimba. Foi quem me deu todo um suporte também para eu chegar na Bahia, né, e conseguir me estabilizar lá em questão de trabalho, em questão de arrumar um lugar para me ficar, para morar. E nesse período, né, de transição, eu fiquei um pouco na casa dele, morando com ele. E dali foi que veio surgindo as ideias também, né, de eu montar a Associação de Capoeira Axé Quilombo, né? Então, eu estava na Bahia, a mãe dos meus filhos, né, aqui em Recife, e aí toda a minha projeção que eu tinha em mente de focar num trabalho diferente dos outros anteriores, né, com uma base melhor. Então, quando eu vinha tendo alguma ideia, ou que eu estava vendo alguma coisa interessante que eu achava bom colocar no grupo, eu passava nessas ideias por e-mail, eu passava através de contato de caixa de mensagens, né? Porque nessa época não existia ainda essa tecnologia toda que existe hoje, né? De WhatsApp, né? Então essa coisa era muito, um processo também um pouco lento, né? Devido a gente ter pouca tecnologia na época, né? E aí a gente foi construindo, eu mandava mais ou menos, modifica isso, altera isso, aumenta isso, amplia, reduz isso. Então o Axé Quilombo, ele foi se formando daí, né? E quando eu voltei para Recife, né, foi que a gente oficializou tudo, fizemos aí o primeiro evento, a primeira festa para apresentar o grupo, né, as pessoas, e teve uma aceitação muito boa, né? E a gente está aí até hoje. Fizemos aí 10 anos de escola e estamos aí com o trabalho aí da Associação de Capoeira Axé Quilombo aí a todo vapor. E, mestre, quando o senhor criou o Axé Quilombo, quando oficializou em 2010, o senhor já estava graduado mestre ou foi pouco antes da sua graduação? Então, quando eu fundei o Axé Quilombo, eu ainda era contramestre, né? Eu já estava recém me preparando para me formar mestre, justamente por esse fator que eu fui para a Bahia para estudar mais sobre a capoeira, tanto Angola quanto regional. Então foi um momento que eu procurei me aprofundar, estar bebendo água da fonte, né, e buscar os conhecimentos da capoeira Angola e regional com os discípulos de mestre Bimba, com os discípulos do mestre Pastinha. Então foi daí que eu estava me preparando para a minha formatura de mestre. A cada 2 anos eu sempre estive voltando à Bahia para me reciclar, fazer alguns cursos, voltar a ver o pessoal, que eu acho muito importante você sempre estar em contato com o pessoal. Sim, tem que manter e conexão. A cada 2 anos sempre eu estava voltando, né, em Salvador para rever o pessoal. E o período que eu fui realmente, eu saí de Recife para ir buscar, né, uma situação de engajamento, né, da capoeira da Bahia. Eu não estava encontrando tantas oportunidades daqui em Recife. Eu via que a capoeira aqui em Recife ainda passava por um grande preconceito. Você dizia assim, eu sou capoeirista, as pessoas não davam tanto valor quanto você na Bahia. Você estava lá fazendo um show de capoeira e as pessoas estavam ali para te aplaudir porque você estava num show, estava fazendo uma apresentação, uma coisa, estava sendo reconhecido e remunerado ao mesmo tempo. Então são vários projetos que existem na Bahia, coisas que eu acho que a gente aqui em Pernambuco, a gente deixa muito a desejar ainda nesse aspecto, por não saber também as ferramentas certas para poder estar participando de grandes projetos, né? E quando se tem, eu acho que isso é pouco divulgado
entre os mestres, entre os contramestres, os professores e os profissionais da arte também, né? Então, quando surgiu a primeira vez de eu ir na Bahia, eu fui indicado por um outro mestre, né? E ele disse, você com R$200 você fica o mês todinho na Bahia. e era tão pouco aquilo, eu digo, então vamos embora. E a primeira vez eu peguei a minha esposa, a mãe dos meus filhos, e a gente foi, né, com pouco dinheiro, e a gente, de um mês que a gente ia passar, a gente passou 15 dias, né? A primeira vez foi bem interessante, porque foi uma viagem realmente inesquecível. A primeira a gente nunca esquece. E a gente, nesses 15 dias, a gente conseguiu visitar muitas pessoas. Teve outros mestres que eu não consegui visitar, porque os horários não batiam, né? E eu sempre estava em atividade de curso. Eu aproveitei esses 15 dias para fazer cursos com o pessoal. Então, meus horários eram todos preenchidos. E aí eu decidi estar sempre voltando. Eu digo, eu sempre vou estar voltando à Bahia para buscar mais conhecimento, vou sempre estar me inteirando com o pessoal, né? Tanto da capoeira Angola, quanto da capoeira regional, quanto os capoeiristas de rua também. Então eu sempre estava voltando lá e sempre senti aquele desejo de passar mais tempo na Bahia, de morar lá, de levar minha família para morar comigo lá. Foi quando eu fui, eu acho que pela terceira ou foi pela quarta vez que eu tive lá na Bahia, que eu digo, eu agora vou passar um tempo aqui, que foi justamente no período meu de trânsito de formação, que eu estava querendo realmente obter mais conhecimento para poder chegar à formatura de mestre, né? E foi o momento que eu mais fiz pesquisas, fui estudar mais sobre a capoeira, e aí eu tive que passar um período maior. Então, esse período de 8 a 9, 10 meses que eu fiquei lá, foi um período que eu estava já querendo me plantar para morar lá mesmo, pegar minha família aqui de Recife, levar todo mundo para lá. Mas eu senti algumas dificuldades por questão cultural mesmo, senti dificuldades pela questão social também, porque eu vi muitas coisas difíceis, né, assim, a gente, até de falar é complicado falar sobre isso, mas a gente entende que a violência ela é gerada no mundo todo. A Bahia por ser um local muito turístico, né? Então existe uma violência também muito grande. A turma fala muito que Recife é violento, mas eu senti essa coisa da violência também muito forte na Bahia, tanto que eu morava praticamente do lado, né, do meu trabalho. E os caras diziam para mim, velho, você não vem para cá de relógio, de cordinha de um pescoço, não, porque os caras vão te roubar. Era muito dito isso. Eu disse, mas eu moro aqui de lado. Aí os caras, não, mas mesmo assim. Aí eu digo, isso não é só no carnaval não, que acontece carnaval na Bahia, e realmente a coisa fica mais louca, a turma maloqueiragem fica solta. Eu disse, não, aqui não tem isso não tem tempo não. Quando os caras querem roubar o cara, então essa coisa veio realmente me deixar preocupado, né? A questão cultural, né? Eu venho de uma orientação religiosa, né? Catolicismo, eu, quando criança fui católico, depois passei para uma orientação de religião cristã, e hoje sou cristão evangélico, né? E a coisa na Bahia, ela funciona muito pelo lado do candomblé também, e essa coisa é ensinada também nas escolas, né? Eu tinha meus filhos ainda criança, muito de fralda ainda praticamente, e eu tinha medo que meus filhos fossem tendo uma outra influência da qual não era a orientação que eu passava para eles dentro de casa. Então, isso daí também, essas influências culturais também, esse choque cultural ia ser muito grande para a mentalidade dos meus filhos, né? Essa questão da violência, tudo isso foi acumulando coisas na minha mente que eu digo, realmente não tem condições de eu trazer minha família para cá, é melhor manter o pessoal lá em Recife. E terminou eu tendo que pedir para sair lá do trabalho para poder voltar para Recife, porque eu também já não estava aguentando mais estar sozinho lá, estava já com saudade da minha família, dos meus filhos, da mulher, enfim, eu tive que retornar, né, para Recife. Mas sempre aquele desejo de estar lá na Bahia, que realmente é encantador, é o berço, né, da capoeiragem, e a gente sempre quer estar perto, né, de boas energias, de boas pessoas, né, construir muitas amizades boas, que até hoje a gente mantém contatos, né, e não tem explicação
de você dizer assim, eu não quero voltar na Bahia. Você sempre vai querer voltar na Bahia porque sempre tem alguma coisa nova, você sempre vai querer trazer alguma coisa. Eu mesmo quando entrava dentro de uma loja para comprar um artigo, eu queria trazer a loja todinha dentro da minha cabeça. Eram livros, muitos livros de capoeira, eram muitos CDs de capoeira que eu queria estar trazendo. É muito material, eram quadros, cada quadro belíssimo também que eu queria estar trazendo, era muito material. Então tudo isso você tem que ir realmente muito bem preparado, psicologicamente, financeiramente para poder trazer tudo isso, porque realmente é encantador, tudo na Bahia é encantador, né? Realmente, eu vi isso de perto, né? Eu tive o prazer de ver tudo isso de perto, não tudo isso, né? Até porque o seu período lá foi bem maior que o meu. Eu passei apenas alguns dias, mas já pude ver o tamanho, né? Da grandeza da nossa arte, que a gente tanto ama, que é a capoeira. E lá é muito, muito, muito mesmo influente. Mestre, o seu trabalho com axé quilombo, eu queria que o senhor explicasse um pouco como funciona. Com certeza. Quando eu comecei o trabalho, né, antes do axé quilombo, desde meus 16 anos de idade, que eu já dou aula de capoeira, eu comecei com um projeto, né, praticamente na frente da minha casa, numa comunidade do Sítio Grande, né? Então as pessoas eram muito carentes na época e eles não tinham tantas condições, né, de comprar uma abadá, de comprar uma camisa, e a gente foi se organizando aos poucos, né? A gente foi para uma associação dos moradores e ali foi que começou o meu primeiro trabalho de capoeira, né? Ainda não era axé quilombo, a gente tinha um outro nome na época, que era um nome que a gente estava ainda amadurecendo para fazer registros ainda na época de CGC e tal, porque na época era CGC, hoje é CNPJ, mas naquela época ainda era outra situação. E a gente foi trabalhando no grupo, né, esperando doações, a gente ficou de viver de doações. Essa coisa foi aparecendo, né, pessoas que se interessavam às vezes para poder trazer um uniforme, trazer um material de percussão que a gente precisava, um atabaque, pandeiros, agogô, essa coisa toda, que a gente fazia os projetos e ficava lá disponíveis para as empresas que chegavam lá para olhar o trabalho da gente, convidar a gente para poder fazer uma apresentação, e a gente fazia algumas trocas nesse sentido, né? As aulas eram todas gratuitas, a gente não cobrava mensalidade, a gente deixava aquele pessoal treinar ali à vontade, né? E essa coisa foi levando mais adiante, a gente foi tendo várias mudanças, né, com o passar do tempo, e depois existiu a necessidade, né, para também me ajudar no meu orçamento pessoal, né? Eu já trabalhava desde os meus 15 anos de idade, né? Eu trabalhava como menor aprendiz na Secretaria de Administração, depois eu fui trabalhar na Compesa, todos como menor aprendiz, eu já ganhava a metade de um salário, e eu não tinha essa necessidade de ganhar o dinheiro ainda da capoeira. Então aquela garotada toda, e às vezes até pessoas mais velhas do que eu ainda com 16 anos de idade, já ministrando minhas aulas, eu tinha aluno meu já com quase 40 anos de idade. Então eu era um adolescente que já dava conta de um adulto praticamente. Então eu não tinha essa coisa de cobrar mensalidade de uma criança ou de um adulto, não. Eu deixava ir treinando e eu dizia, cada um vai ter que arrumar a sua calça. A gente tinha uma costureira que ela sempre estava disponível, porque ela era mãe de algum dos alunos. Ela mesmo, a gente comprava o tecido, a gente ia lá e levava e dava para fazer 5, 6 calças. A gente cobria 5, 6 alunos daquele que não podiam pagar. E essa coisa foi levando adiante, né? Mais para frente eu senti essa necessidade de a gente cobrar um valor para uma manutenção do grupo, para a gente comprar material para o grupo mesmo, né? E a turma também se conscientizando de que todo o trabalho ele precisa ser reconhecido, né? Então, mais adiante, né, quando construiu a axé quilombo, a gente criou também essa visão, né, de a turma ter que pagar uma mensalidade, principalmente os que trabalhavam, né? Tem vários alunos meus que trabalham, então eles têm condições de pagar uma mensalidade. Então a gente cobra uma taxa para que eles paguem a mensalidade. Tem a questão de uniforme, né? Eles também hoje pagam pelos uniformes dele.
E também a gente tem a parte de projeto, que é a parte dos alunos carentes, que moram nas comunidades também, e que não tem um trabalho fixo, ou que não pegam umas OIAs, né, que são aqueles trabalhos que a pessoa não tem uma carteira assinada, né, então se ele não trabalha, ele não tem como pagar. Né, mas aí a gente faz com que ele faça alguma coisa dentro do grupo, que ele consiga tá suprindo aquele lado, né? Eu não pago mensalidade, mas, por exemplo, eu chego mais cedo na academia, eu vou ajudar o mestre a tirar uma virola, eu vou ajudar o mestre a varrer uma academia, e isso daí não é um desmérito, é uma situação que a gente procura trazer uma mentalidade de que ele está ali para progredir, né? Todo o trabalho ele tem que ser reconhecido. Então eu estou fazendo a capoeira, mas eu estou pagando ela de alguma forma, não totalmente de graça, porque eu não fiz capoeira de graça, eu passei a minha vida toda pagando mensalidade. Tá aí meu mestre Renato, se ele estiver vendo esse vídeo, depois ele pode confirmar tudo isso. Né? Minha vida toda foi pagando mensalidade, eu nunca treinei de graça, eu nunca ganhei uniforme de graça. Só que eu já deixei muitos alunos meus treinarem de graça, já deixei muitos alunos meus ganhando uniforme, abadá, camisa, batizado de graça. Então já passei por tudo isso por querer ajudar. E até hoje ainda faço quando eu vejo que aquele aluno realmente, ou a família dele, não tem condições nenhuma. Então a gente continua com esse projeto ainda de ajudar essas crianças, esses jovens, adolescentes e às vezes até adultos também, que possivelmente possa estar passando por uma questão de desemprego, principalmente agora nesse período, né, de pandemia. Aí a gente tem que ter essa consciência. Né? Muitos ficaram desempregados, né? Alguns são pais de família, e a gente procura dar um suporte, né, para essas famílias de alguma forma, dentro do nosso, dentro das nossas possibilidades, até porque eu também não sou um cara rico, eu também não sou um cara que posso fazer tudo, não sou o super-homem, não sou o Superman, como alguns alunos dizem assim, pô, mestre, você é um cara que faz várias coisas ao mesmo tempo, você é um super-homem. Eu digo, não sou um super-homem não, mas a gente tenta fazer as coisas, a gente se esforça, né, para ajudar todo mundo. Então, muitas vezes, aconteceu de eu receber uma mensalidade de um aluno e eu cobrir outro aluno, né, que estava precisando de uma camisa, uma criança carente está precisando de um abadá, e eu pegar aquele dinheiro ali e investir de uma outra forma. E essa coisa de você ajudar uma pessoa, isso daí é tão importante, e hoje eu vejo esse resultado, né? Eu tive muitos alunos que hoje já me agradeceram por eu ter tirado eles das drogas, né? E eles dizem assim, mestre, eu agradeço ao senhor porque hoje eu sou um pai de família, hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho 2, 3 filhos, né? E tenho uma esposa que cuida de mim também, hoje eu trabalho, e eu agradeço a capoeira, porque eu vivia numa vida errada e a capoeira me resgatou, a capoeira me ajudou. Primeiramente Deus, mas a capoeira foi uma grande ferramenta na minha vida que conseguiu me tirar daquela vida errada. Então, eu vejo que a capoeira, ela tem esse poder de mudar a vida de uma pessoa. A gente pode formar várias pessoas, não só apenas capoeiristas, mas também a gente pode formar grandes cidadãos. Né? Então isso é muito importante, como também teve outros capoeiristas que foram alunos meus que se formaram. Eu tenho um aluno meu que já se formou em advocacia, né, e hoje já atua na área, né, como advogado. Então tudo isso, eu acho que a capoeira, quando a gente tem uma boa política, quando a gente tem uma boa didática com o pessoal, uma boa conversa, você está sempre orientando, sempre educando, ó, tem que estudar, tem que trabalhar, tu tem que valorizar o que tu tem, né? Tem que investir realmente na situação da capoeira, levar a capoeira como uma arte profissional e não apenas como uma arte amadora. Ah, não, a gente vai fazer isso aqui porque a gente não tem o que fazer. Não, a gente tem que fazer a capoeira, mas com um propósito de benefício lá na frente, de benefício social, de benefício agregando sempre valores, trazendo sempre coisas boas e positivas para dentro da nossa arte, né, da capoeira. Mestre, um espelho para o senhor, uma inspiração. O meu mestre. Bom. O meu mestre Renato, ele realmente foi uma inspiração na minha vida, né? Muitos alunos, muitos discípulos, né, têm um mestre como seu segundo pai, né, da capoeira.
E o mestre Renato, para mim, sempre foi um paizão. Eu sempre era muito colado com o meu mestre. Eu ia para casa dele de manhã, às vezes só voltava à noite, eu só voltava na hora da escola. Algumas vezes até dormi na casa do meu mestre, eu dormia porque eu queria sempre estar muito perto dele, né? Então, eu aprendi muita coisa. O mestre Renato, a ele eu devo dinheiro, saúde e obrigação. Foi um grande mestre que me inspirou dentro da capoeira, me espelhei muito por ele. E até hoje é um grande espelho para mim, uma grande referência, né? Embora hoje a gente tem trabalhos diferentes, né, mas com talvez o mesmo pensamento, as mesmas mentalidades, por eu ter vindo de uma raiz dele, né? Meu mestre Dodge, do Pina, que era o nosso mestre desde cedo também, né? Ele era mestre do mestre Renato e, consequentemente, meu mestre, porque o mestre Renato era contramestre, o mestre Dodge era mestre e eu era o discípulo, né, o aluno. Então, muitas vezes, eu era também muito orientado pelo mestre Dodge, às vezes castigado também pelo mestre Dodge, quando a gente fazia alguma coisa errada, né? Assim, coisa errada que eu digo dentro da capoeira, às vezes a gente brigava muito por ser capoeira de rua, então sempre rolava aquelas brigas de roda mesmo, e a gente se pegava muito no dendê, né? No dendê, para bom entendedor, minha palavra já basta, né? Era pau mesmo na roda. E às vezes a gente brigava, ficava de mal um com o outro e o mestre Dodge chegava na roda. Eu lembro de uma vez que teve um problema meu com um menino chamado Iel, hoje ela é contramestre. E o mestre chegou e disse, ó, vou tomar a corda dos dois e vou embora. Aí levou a corda minha e a do menino e disse, eu só dou a corda de vocês dois quando vocês voltarem a ficarem amigos de novo e voltar a se falar. Porque o que aconteceu de roda de capoeira, fica na capoeira e a gente não pode levar para fora. Então o mestre ele tinha essa mentalidade era certa. Né? O que era de roda, brigou, trocou o dendê, trocou o pau ali, tava beleza. Mas a amizade tinha que permanecer. Então a gente fez as pazes depois e o mestre, eu quero ver se é de verdade mesmo, eu quero ver um abraçar o outro. Aí a gente ia se abraçava, e não, tá tudo certo, mestre, tá tudo ok. Ele, pronto, aí tá aqui a corda. Então, acho que uns 2 meses depois, ele voltou lá e entregou a corda da gente. A gente ficou um bocado de tempo lá chorando, porque a gente queria a corda da gente, né, de novo na cintura. E isso daí foi logo no começo. Eu era corda azul, ele era, o Iel era azul grau marrom, e a gente sentia muita falta da corda da gente amarrada na calça, né? Com certeza. E, então, essa coisa daí era bem interessante. Mestre Dodge foi essa referência na minha vida. Foi o cara que me formou professor, contramestre e mestre. Né, foi uma pessoa que esteve muito presente, né, na minha vida, me orientando sempre em vários momentos, né, bons, ruins, difíceis. Né. Quando eu fui formar meu primeiro grupo de capoeira, também eu fui conversar com ele, pedi a autorização, a permissão a ele para formar um grupo, para fundar uma escola para mim, porque eu queria fazer um trabalho à parte do trabalho dele, e ele foi quando me deu essa permissão. Tudo que eu sempre fiz na minha vida sempre foi muito orientado pelos meus mestres, pelos meus superiores, sempre respeitei muito a hierarquia da capoeira, então o mestre Dodge foi essa referência na minha vida, né? Voltando também à situação, ele não me formou mestre, quem me formou mestre já foi outro mestre, mestre trator, né? Eu falei que tinha sido formado professor, contramestre, mestre, mas ele me formou professor e me formou contramestre. Quando ele me formou contramestre, ele convidou o mestre Galvão também. Eu sou formado contramestre pelo mestre Galvão e mestre Dodge. E a minha graduação de mestre já foi o mestre trator, né, do Parque 13 de Maio. O mestre trator aqui é meu mestre de formatura para a graduação de mestre. E esse mestre também é uma grande referência para mim, porque também foi um grande mestre que me conheceu desde criança também, desde a mesma época do mestre Dodge. E é um mestre que sempre também esteve muito próximo a mim, sempre me orientando, sempre dando muito conselho. E foi uma pessoa que conquistou a minha admiração e meu respeito também. Outro mestre também que teve uma forte influência na minha vida, mas já depois de muitos anos, né, praticamente depois de contramestre, foi que eu vim conhecer ele, foi o mestre Minavini Spinella, né, presidente hoje atual da Unicalen, né, uma grande pessoa que contribuiu na minha vida e contribui até hoje. Né, o mestre Pirajá também, um grande mestre, conselheiro, melhor do que ele, não encontrei em toda essa minha vida. Sinto saudade das velhas conversas da gente pela madrugada.
sempre a gente trocando muita informação. Só tenho que agradecer a Deus e essas boas amizades desses mestres, né, que até hoje contribuem bastante, né, não somente em momentos, mas está sempre no dia a dia junto, firme e forte. Então são essas referências que eu tenho hoje, né, dessas pessoas que sempre contribuíram e contribuem ainda comigo, até os dias atuais. Entre elas também ainda tem o mestre Teté, também, né, que é o nosso pai da capoeira de rua, praticamente. O mestre Teté é uma forte influência também. Quando criança não tive tanto contato com ele, mas dessas últimas vindas dele para o Brasil, né, foi quando a gente se aproximou mais, e daí foi que também surgiu essa coisa toda de a gente estar mais junto, né? E tem outras referências aqui, mas no momento agora não estou lembrado. E essas são as referências aí que... Muito bom, mestre. Está aí. Valeu. Então obrigado. foi isso, rapaziada. Mais uma alvorada concluída com sucesso. E hoje com a presença do grande mestre Gilson. Mestre, muito obrigado por ter participado, por ter aceitado o nosso convite. O senhor é sempre bem-vindo. Queria também, para a gente fortalecer mais uma vez o nosso nome, Alvorada Capoeira, de onde partiu tudo isso. E dessa vez eu vou passar para o senhor, mestre. Já que o senhor está a caráter aí, está com a máscara aí camuflada, ex-militar do Exército, e queria que o senhor falasse, além de explicar o Alvorada, também deixar uma mensagem voltada para a capoeira, o despertar da capoeira. Então, primeiramente eu queria agradecer, né, ao professor Índio por essa oportunidade de estar aqui somando, contribuindo com vocês, com esse projeto. Parabenizar o projeto que está cada vez mais lindo, né? Eu acho que vocês estão no caminho certo, né? Estão produzindo coisas boas, né, para a capoeira. A capoeira precisava disso e precisa cada vez mais desses movimentos. Então eu só tenho que parabenizar vocês. Amém. E a minha mensagem para a capoeira é que possamos sempre estar plantando coisas boas para que a gente possa frutificar e consolidar para o bem de todos nós capoeiristas. Amém. Formar verdadeiros cidadãos através da nossa arte, mostrar com responsabilidade, com integridade, com muita humildade, com sinceridade a nossa capoeira, né? Mostrar um trabalho digno, né? Para que a gente possa cada dia mais elevar a capoeira no mais alto topo da montanha. Amém, amém. Muito obrigado, mestre. Então é isso, galera. Estamos fechando aqui mais um quadro do Alvorada Capoeira e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Salve, salve. Salve, capoeira.